Vai lá, Dani, sai na porta. Ah, não, você. Ah, esqueci seu cabelinho. Não, meu cabelo. Então, boa noite para todos em primeiro lugar, né? Hoje eu vou falar um pouquinho hoje sobre a ADEM. Em primeiro lugar, a gente gostaria de destacar que a gente não mexe na área de saúde, mas a gente fez uma pesquisa e a gente vai passar um pouquinho nessa que a gente entendeu dessa pesquisa, porque hoje a gente vive uma realidade de um surto dos filiais da DIP, que transmite hoje 3 doenças. Eu vou falar sobre elas um pouquinho. Eu vou falar sobre a dengue, que é a que é mais conhecida, sobre a febre chikungunya e a febre zika. Um chama de zika, outros chamam só de febre zika. A gente vai explicar isso mais para frente. Então, depois a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma das doenças, sobre o mosquito, e ao final nós vamos fazer sobre a prevenção. Nós vamos falar, nós fizemos um kit aqui, do combate à dengue, e a gente vai explicar isso passo a passo, mas uma coisa de cada vez. Primeiro a gente vai ter essa introdução sobre o mosquito, sobre cada uma das doenças, e ao final a gente vai ter que demonstrar, quem quiser vir depois, ao final vai estar disponível para a gente poder trabalhar, ela vai explicar para a gente direitinho a questão de combate à dengue. Então, primeiramente, como a senhora disse, boa noite. Em relação ao mosquito, a Aedes aegypti, muita gente acha que ele está recente no nosso meio, só que o Aedes aegypti já tem muito tempo que ele está espalhado pelo mundo. Particularmente, ele surgiu, se não me engano, na África, e em cerca de um ano ele atingiu 9 países. Hoje no Brasil, a gente encontra praticamente em 100% do nosso território. Infelizmente, por desleixo da população, esse tipo de transmissor, de vetor de doenças, ele tem se expandido muito grande, ele está tornando cada vez maior. O Aedes aegypti é um mosquito que, apesar de ser tratado como simplesmente, a gente tem um entendimento dele se multiplicar simplesmente em águas limpas, mas ele vem se preparando, se fortalecendo, e hoje ele tem como botar suas larvas, seus ovos, em água parada e suja também. Ele vem se fortalecendo. Especificamente, a gente queria falar sobre o combate da dengue. Só tirar uma dúvida para todo mundo aí, que você falou isso realmente é bom. Se água limpa estiver parada, Tá mesma bem. coisa. Só que a água suja estiver parada, também dá dengue. E é bom a gente ressaltar também que a pessoa fala assim, mas não vou deixar a água ali, beleza, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que os ovos dos mosquitos, que a gente vai mostrar mais no final, eles conseguem sobreviver até um ano sem essa água. Então, se a fêmea do mosquito, ela coloca os ovos, por exemplo, num potinho desse aqui, e não tem água nele naquele momento, se daqui a um ano cair água nesse potinho, os ovos vão eclodir e vão virar larvas e vão virar mosquitos mais pra frente. Então a gente tem que ressaltar que não é só no momento, né? Ela tem que ter uma prevenção futura também. Exatamente. Como você perguntou, é porque a população tem entendimento de que só dá para o mosquito em água parada e limpa. E hoje não, hoje o mosquito ele faz proliferante também na água suja, independente disso. Em relação à doença que é a dengue, ela surgiu em meados de 1948 e ela, apesar de ser algo basicamente simples de ser tratado, ele tem que ser identificado. As maiores sintomas presentes na dengue são febre, dores pelo corpo, dor atrás dos olhos, diarreia, vômito, dentre outros que trataremos também. Todos os sintomas que você possa estar sentindo ou conhecendo pessoas que estejam sentindo, essas pessoas devem ser encaminhadas para o sistema de saúde para que elas possam sim ter um tratamento e um direcionamento correto. Inclusive, um dado que eu obtive de um profissional que atende no pronto-socorro de Lafayette é que a cada 10 casos que chegam com suspeita de dengue, no município, 3 estão sendo confirmados. Então, é uma taxa muito alta em cima dos suspeitos que chegam lá. A pessoa chega com dor no corpo, com febre, qualquer um sintoma, e a pessoa acha que tem um suspeito de dengue. Então, de cada 10 casos que estão chegando no pronto-socorro de Lafayette, eu estou com uma médica que eu conversei com ela sobre isso, 3 estão sendo confirmados. Então, uma incidência de quase 30% em cima das suspeitas que tem na região. Então, é um dado muito elevado. Ela falou que realmente é muito preocupante. E, como ele falou, qualquer dúvida, se você tem sentido esses sintomas, procura a rede de saúde. Por quê? Agora você está comentando, vai tomar um remédio para isso, tomar um remédio para aquilo. Esse remédio pode piorar o efeito dela, e a gente vai ver mais para frente o que pode acontecer. Então, ela pode evoluir com um caso mais grave. Sim, a gente hoje tem uma denominação, uma divisão da dengue em 5 níveis. D1, D2, D3, D4 e D5. No Brasil, só foi contado até o D4. Mas na Malásia, se não me engano, no ano passado, foi encontrado o D5, que é um nível maior, que é um edema maior.
você sofre os mesmos sintomas, mas de forma mais forte, mais consistente. Um dado interessante sobre a dengue é o seguinte: se você for contaminado pelo mosquito, pelo D1, infeccionado pelo D1, você não é infeccionado novamente pelo D1, mas pode ser infeccionado por um setor pior, pelo fator pior. A gente quer entrar também sobre a febre chikungunya. Apesar de ser uma palavra meio diferente, ela é diferente porque a chikungunya surgiu em 1950 na Malásia. Se não me engano, especificamente na região da Malásia e Tanzânia. O termo chikungunya, ele vem do idioma africano, que a palavra consiste em maconde, que significa aquele que se dobra ou aquele que se contorce. Esse termo ele se refere ao principal diferencial entre a dengue e a chikungunya, que são as dores nas articulações. Ela dá vermelhidão e dores nas articulações, fora os outros sintomas da dengue que eu já falei, como a própria febre, como eu já disse sobre flúor, vômito, diarreia, dentre outros. Essas dores nas articulações elas são tão visíveis, tão fortes, que esse nome, aquele que se dobra, porque as pessoas infeccionadas, elas chegam a andar realmente curvadas por causa das dores. Quando elas conseguem se locomover. Então, para fechar essa questão dos sintomas, eu não peguei aqui, porque eu não vou decorar todos. Os principais sintomas são febre, dor nas articulações, dor nas costas e dor de cabeça. Além disso, pode ter erupções cutâneas, fadigas, náuseas, vômitos e mialgias, que são inflamações. Os sintomas dos chikungunya são graves e muitas vezes debilitantes. Como a Inês falou, uma pessoa às vezes não consegue nem se locomover, porque fica tão inchado que a pessoa chega a ter dificuldade de andar, de movimentar um braço, de movimentar uma perna, porque realmente é um inchaço muito grande que dá. E agora eu vou falar sobre o vírus Zika. O vírus Zika também, como esse mesmo Hall, ele também foi descoberto há pouco tempo atrás, que ele também é transmitido pelo Aedes aegypti e pelo outro mosquito também, mas isso não é comum na nossa região. Ele teve primeira aparição em 1947, numa região chamada Floresta Zika, em Uganda. Então, por isso que veio o nome Zika. Você a pessoa está zicada. Não é por causa disso, é porque é originário de uma floresta, chamada Floresta Zika na Uganda. Os principais sintomas do Zika que diferenciam ele das doenças: a febre dele é mais baixa. Ela não chega a ser a febre de 39 a 40 graus, como acontece na dengue. É uma febre de 38, 37,8, 38,5 graus. Dá também um pouco de dor nas articulações, mas não é tanto quanto na chikungunya. Dor muscular também, que é a característica das três, do sentimento da dor no corpo, dor de cabeça e erupções cutâneas também. O que a gente quer ressaltar mais é que a chikungunya em si ela é uma doença não tão grave quanto a dengue. Só que qual é o maior problema da Zika? São dois, que vou ter divulgado, que é a microcefalia em bebês e a Guillain-Barré. Guillain-Barré eu vou explicar daqui a pouquinho, vou explicar primeiro da microcefalia. Esse é um estudo que está sendo feito, não é conclusivo esse estudo ainda, mas no final do ano passado o governo brasileiro declarou na Organização Mundial da Saúde que a Zika tem relação com a microcefalia. Ele foi feito vários estudos, várias crianças que nasceram com microcefalia, se não me engano no Nordeste, no estado de Pernambuco, Bahia, se não me engano. Eles foram identificados na corrente sanguínea deles os vírus da Zika. E eles estão tratando um paralelo entre isso e já foi alertado para a Organização Mundial da Saúde. Então eles estão realmente identificando essa correlação. Qual é o problema da microcefalia? Ela é mulheres grávidas que são picadas geralmente no período de 1 a 3 meses de gestação. Elas nascem com um cérebro menor do tamanho do corpo. E quais as consequências, as possíveis complicações disso? Que essas crianças podem nascer com déficit intelectual, atraso nas funções motoras de fala, distorções sociais, nanismo ou baixa estatura, a pessoa tem um tamanho menor, hiperatividade, epilepsia, dificuldades de coordenação e equilíbrio e alterações neurológicas. Então, realmente, é um caso muito grave. A criança pode nascer, se ela tiver microcefalia, vai nascer com grandes complicações neuromotoras. E a outro problema que vem surgindo também é da síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença incapacitante. Ela não é fatal, mas também tem estudos que estão relacionando a Zika com o aumento dessa doença. O que é essa Guillain-Barré? Ela originalmente é uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença que o próprio corpo deteriora o próprio corpo. Os leucócitos do corpo identificam um tecido do corpo humano e começam a destruir ele. No caso do Guillain-Barré, são os nervos. Então você vai perdendo o seu sistema nervoso por você mesmo, o seu próprio corpo começa a se destruir.
E o vírus Zika foi identificado que ele causa esse mesmo efeito. Ele começa a destruir os sistemas motores do corpo. Então a pessoa vai perdendo as forças. Ela não é letal na maioria dos casos, mas ela vai diminuir cada vez mais a mobilidade da pessoa que foi infectada. Então é também muito grave também. E o que são os principais sintomas dessa síndrome de Guillain-Barré? Perda de reflexos em braços e pernas, hipotensão ou baixa controle da pressão arterial. Em casos brancos pode haver fraqueza, pode começar nos braços e nas pernas ao mesmo tempo, pode ocorrer somente em termos da cabeça, ou seja, a questão toda de visão, audição, fala pode ser prejudicada, dormência, alterações de extremidades, dor muscular e movimento dos quadernários. A pessoa começa a perder realmente a movimentação do próprio corpo. Por isso que a gente está batendo muito em cima da prevenção. Como a gente vai prevenir esse rol de doenças que é uma palavra meio apocalíptico, você vai pensar, porque é uma doença que transmite muito fácil. Então, o melhor jeito de prevenir essas doenças é como? Tem medicação? Infelizmente, para tratar as doenças em si, não. Existem medicamentos que servem para atenuar os sintomas, por exemplo, antitérmicos, antistamínicos, no caso, onde causa as inflamações das articulações, um anti-inflamatório, mas não existe medicação, não existe uma vacina, não existe cura para essa doença. É o próprio corpo que vai ter que trabalhar para poder criar essa imunidade, que muitas vezes, no caso da dengue hemorrágica, que é o grave mais grave, geralmente pode ser fatal. Então, uma das maiores questões em relação a esse tipo de doença é a identificação, porque, querendo ou não, são sintomas muito parecidos, e somente um profissional capacitado vai poder distinguir qual é o seu grau de risco. Isso, complementando só uma questão sobre a chikungunya, apesar de ela não estar tão constante no nosso país, ela já está sendo encontrada na Guiana Francesa, e a Guiana Francesa ela faz fronteira com o Amapá. Então ela está um pulo do Brasil. A chikungunya, apesar de ter alguns casos que foram encontrados no Brasil, foram encontrados por questões de turismo. As pessoas foram para locais onde existem o vírus e voltaram já contaminados. Mas no Brasil, a chikungunya ela ainda é um pouco mais distante, mas já está presente no nosso continente. Já teve caso de chikungunya? Já em São Paulo e na Bahia. Só como eu disse, são pessoas que viajaram, por exemplo, para a Malásia e já voltaram contaminados. E por ser uma questão de fator que o único vetor transmissor é o mosquito, ele ainda não proliferou no Brasil. Mas, como já está na Guiana, basicamente a Guiana, ela faz fronteira com o Amapá, então está um pulo do Brasil. A gente tem que estar, sim, cuidando da forma... na verdade, assim, como o diretor falou, as endemias geralmente começam assim. Então a pessoa vai, existe um surto da doença naquela região, turistas vão lá, pegam que a doença, voltam para a terra delas, para a terra de origem delas, e no caso do mosquito, como se alimenta, a alimentação dele é o sangue, que no caso são as fêmeas do mosquito que picam, ou que fazem a transmissão, os machos não alimentam de sangue, as fêmeas alimentam de sangue para quê? Para botar os ovos. Então os machos do agente do Aedes, eles não necessitam de sangue, eles alimentam a base de seiva. Então as transmissoras são as fêmeas. São as fêmeas, não são os machos não transmitem a doença, porque eles não picam seres humanos. E questão seguinte, que o colega falou, como é que vai diferenciar quando que é uma doença e quando é outra? É só o exame de sangue, não tem outro teste que você pode fazer. Questão de plaquinha de coagulação, tipagem de DNA e RNA, que é o RNA dos vírus, que gera na corrente sanguínea. É só através desses exames laboratoriais que se consegue diferenciar qual tipo de cada doença. Bem, só complementando a matéria que faço nutrição aqui, o Lafayette o índice menor de dengue é com Lafayette. Só que não é porque é o índice menor que a gente vai descuidar. Porque antigamente não tinha tantos casos de dengue igual está tendo agora. Se vocês acompanharem os classificados do outro programa, vocês vão ver que é muita gente que está no meio com Lafayette. Tem gente alta. Já teve gente com dengue hemorrágica. Então, a prevenção vem primeiro de nós. Os agentes, eles só estão supervisionando o que a gente está fazendo. Porque muita gente acha que assim, o culpado são já os agentes. Não. É nós mesmos que deixamos lixo, quintal sujo com lata, uma tampinha de garrafa. A fêmea coloca os ovos dela lá, em contato com a água, vai dar lá e assim por diante. Então, gente, vamos cuidar das nossas casas, vamos cuidar do nosso quintal. A culpa não é dos agentes, é nossa. A educação primeiro tem que vir da gente. Os agentes estão lá para nos auxiliar. Eu trouxe aqui alguns equipamentos que os agentes usam. Quando alguém for visitar a casa de vocês, se vocês quiserem perguntar alguma coisa assim,
Vocês já vão saber. O que acontece? Daiane, só para antes de cortar o seu assunto, eu vou ter que frisar. Eu até cheguei lá numa pessoa na sala. Não tinha que frisar a gente, ela tem em casa é chato pra caramba, né? Aí vem a eu falo. Eu falei assim, lá vem aquele chato. Eu podia estar prestando atenção. Só que eu falei o chato, a sorte minha que a minha língua não foi queimada. Eu fui lá atrás, né? Tá tudo certinho. Beleza. Aí, o que ocorreu? Um ladrão, você entendeu que esse pessoal que a vizinha, eu falei assim, eu não ouvi não, né? Porque eu sei que lá atrás dela tá cheio de lixo. E eu cheguei perto dela, falei com ela, ei, toma cuidado com esse lixo lá. Ela falou assim, falou comigo assim, se pinter que vai aplicar, você vai aplicar aqui? Eu, lógico que não. Nós temos todo o direito de chegar, se não tiver abertura com a pessoa, um vizinho chegar lá, pô senhor, tá perigoso contaminar nós todos aqui no bairro aqui. Vamos fazer um mutirão aqui, até eu te ajudo a fazer isso aí. É lógico se você tiver abertura. E agora, o segundo passo. Você sabe que a pessoa julgada, que briga, vai querer para violência, é fácil. Denúncia. Exatamente. Só chegar e denunciar. Na mesma hora. Ô, E o cara lá tem que ser denunciado, porque o cara é super ignorante. Não é questão de você não vai chegar e falando para todo mundo, denunciei. Não. Você vai procurar primeiro, vai lá, forma, tem a casa assim, ninguém vai saber, você não vai falar para o vizinho nenhum, para não ter criado. O vizinho depois quer fazer intriga, vai lá avisa para o outro, que gera uma violência. Em primeiro lugar, tem que pensar em nós. Todo mundo tem que pensar em si primeiro. Porque se você deixar para pensar no outro, você que já foi. E isso é muito importante que ele falou, porque as pessoas acham assim, vai ficar só eu. Não, gente. Tá todo mundo envolvido. Já teve casa com uma Faete que a comunidade, que o pessoal do bairro chegou a reclamar numa casa de uma certa pessoa e eles teve que pedir uma licença judicial para poder entrar com a polícia e tirar caminhões de lixo da casa da pessoa. Agora pensa no tanto de foco, o tanto de Aedes aegypti que teve lá nesse local e espalhou ali naquele bairro, nas áreas ali. Então, eu trouxe isso aqui, o que acontece? Os jardins são supervisionados, todos eles. Eles batem na casa das pessoas a partir de um certo horário, porque, né, para não perturbar, porque ninguém gosta de levantar cedo. E o que acontece? O que é usado, antigamente, o larvicida, esse produto aqui, chamava larvicida, ele era usado para matar a larva. Só aconteceu, o Aedes aegypti, com as suas evoluções, ele está criando anticorpos, então a larvicida já não está matando mais. Aí eles fizeram a sublarvicida, que é quase a mesma forma, só muda um pouquinho. Agora ele não mata as larvas, ele simplesmente não deixa a larva evoluir. A fêmea coloca os ovos, em contato com a água vai dar a larva. Aqui tem algumas amostras, tá, gente? Quem quiser ver, tá aqui disponível. Aí a larva, se ela estiver na fase 1, a larva tem 4 estágios. Ela vai continuar na fase 1. Se ela estiver na fase 2, vai continuar na fase 2 e assim sucessivamente. Eu trouxe aqui. Os agentes usam para colocar isso em qualquer ralo de banheiro, vasinho de planta. Isso aqui não mata a planta, viu, gente? Muita gente fala que mata a planta, mas não mata. Ele não mata a planta. Muita gente fala assim, não vou deixar colocar. Eu mesmo já fui em casas de pessoas que não deixou tratar a bromélia. Porque a bromélia ela acumula água. 0,01 dessa aqui para 50 litros de água. 0,1 para 500 litros de água na caixa d'água. É um tratamento feito em todas as caixas d'água. Quando a caixa d'água é tampada, não precisa, porque o mosquito não vai ter acesso. Quando é feita de tela, ou que tem algum buraco, ou uma queimadura, a gente usa esse produto. Não faz mal, tá, gente? Só em grandes quantidades, como tudo na vida. Em grande quantidade vai fazer mal. Por isso que a gente já tem, não deixa, tem moradores que pedem para colocar, a gente não pode fazer esse tipo de coisa, a gente não pode dar para ninguém, porque a pessoa pode não usar da forma adequada. Esse negocinho aqui para medir, o larvicida. Só fiquei curioso numa coisa, você explicando aí. Vamos lá, o mosquito foi lá, colocou os ovos lá. Aí você foi lá, colocou isso aí. Mesmo assim, esses ovos vão ficar ali e ela vai virar larva? Não mata, não. Os ovos eles só viram larva. Ele vai continuar. Se tiver larva, vai continuar. Ele não vai evoluir. Os ovos só viram larva em contato com a água. Aí entrou em contato com a água, ele vai virar larva. Colocando isso aqui, a larva não vai evoluir para os outros estágios. Porque o estágio do mosquito é mosquito, ovo,
ovo, larva, pupa e mosquito. Então, se ele estiver na pupa, que é o último estágio da larva, ele vai continuar a pupa, ele não vai dormir. É o último. É o último estágio da larva. Tem aqui, tá, gente? Quem quiser ver. Como é feito esse trabalho? Isso aqui é o pesca-larva. A gente usa um em água limpa, o outro em água suja, para retirar a larva. Por exemplo, vai numa caixa d'água, ela está cheia de larva. Ele tem que retirar todas as larvas daquela caixa d'água, fazer o tratamento, e quando a pessoa não tem uma tampa adequada ou a telinha, é fornecido pela prefeitura. Eles medem, anotam seu nome, tudo direitinho, fornece, vai lá na prefeitura, passa para o coordenador vai lá e fornece a telinha para vocês. Para quem não tiver, na Secretaria de Saúde fica a sede lá, é só vocês irem conversar com o Zé Elias, ou com a Andresa, ou com a Lívia, que eles fornecem a telinha para vocês. E até chegar essa telinha, a água Vai estar tratada. Ah, tá. Vai estar tratado, então não vai ter risco. É usado também luvas, isso aqui é para quando vai fazer a amostra. Não é a prefeitura não, viu, gente? Vai fazer a amostra, eles colocam uma quantidade de água com larva aqui, pegam com a pipeta e entubam igual está aqui. A cada 3 vezes ao ano é feito o levantamento de índice do Aedes aegypti. Então eles vão fazer esse levantamento de cidade toda para saber o índice do mosquito. Eles pegam as amostras e colocam assim, ó, entubado, num álcool e com água. Essa aqui para limpar os vasinhos de planta, se necessário a beirada da caixa d'água, potes. Onde fica a água empoçada, né? Fica lá. Gente, muita gente acha que os agentes da dengue eles são obrigados a limpar lote. Não é. Essa bolsa ela é pesada porque esse aqui é pequeno, mas pesa. Então não tem como, não tem lógico um agente sair carregando o lixo que o pessoal joga. O que eles fazem? Eles furam as latas. Eles amassam os potinhos de iogurte, plástico, plástico só se tiver lá empoçado, eles levantam o plástico para tirar. Então não pense que o agente ele tem que limpar os lotes, que não tem. Quem tem que limpar o lote é a gente. São os nossos proprietários. Já vi muita gente reclamar, falar que os agentes não estão limpando os lotes. Eles não têm que limpar os lotes, eles têm que tirar o foco. Eles têm que destruir aquele depósito. A lata vai continuar lá. Ela toda filada, ela não tem risco nenhum. Então vamos evitar de jogar lixo na rua, vamos evitar de jogar lixo no meio do mato, porque muitas vezes o acesso é difícil. Já vi muita gente também reclamando que a gente não entra em casa que está abandonada ou fechada. Nós não podemos entrar em casa abandonada. Isso não é permitido por lei. A gente tem que ter uma ação judicial, uma autorização. A caixa d'água pode estar lá, quebrada lá, todo mundo vendo. Não tem como a gente estar. A gente entrar. Não podemos fazer isso. Isso é proibido. Então, quando vocês forem fazer uma reclamação, fornecer o endereço, o nome do proprietário, se a casa está abandonada, aonde que está o foco, para eles poderem tomar todas as medidas cabíveis. Calhas. Quando eu trabalhava, eu não conseguia ter acesso a algumas calhas. Então fica difícil de subir, de pular. Antigamente tinha as escadas. Quando a caixa d'água não tinha acesso, a gente mandava fazer notificação da prefeitura. A prefeitura ia lá um dia específico com a escada e tratava a caixa d'água. Não sei hoje em dia como que está sendo feito esse tratamento para caixas que não têm acesso. Aqui está a ficha que o pessoal assina, o número do quarteirão, o endereço, se é casa, se é residência, se é terreno baldio, outros, e também tem ali, né, se a casa foi recusada, se foi fechada, e também as abertas de classificamento. Se não tiver ninguém? Se não tiver ninguém, a gente vai embora. E volta depois? É feito de 2 em 2 meses. Eu não vou esconder de dar uma sua vida. Exatamente. É feito de 2 em 2 meses essa visita. Vamos abrir as portas, gente, que é muito importante. Lafayette está tomando uma população muito grande. Está espantoso, ver o tanto de pessoas que está tendo dengue. E a dor, gente, eu já fui em casas de pessoas que já teve dengue e eles falam que é insuportável. Aí eles falam que é dengue, falam que a pessoa fica dengosa, mas fica realmente dengoso, porque a pessoa fica com muita dor no corpo. Pelos que eles me relataram, é uma coisa que só eles sabem. E se a gente for depender hoje em dia da saúde pública, nós estamos ferrados. Então vamos depender da nossa vida a gente mesmo.
Porque você vai no pronto-socorro lá, dificuldade com o médico, dificuldade para se ter um encaminhamento. Tá difícil. Ó, eu sou prova viva disso, tá, gente? Eu saí de um estado abaixo de 0 grau, transferi para trabalhar em Mato Grosso, Cuiabá, todo mundo ouviu falar isso aí. Eu não sabia o que eu tinha ainda, que eu vou chegar nesse caso. Eu cheguei para trabalhar, não aguentei, meu corpo doendo, cabeça, eu tossia, assim, tirar o dedão do pé, meu fio de cabelo, aquela dor no corpo, aquela tosse seca, muito bem. Cheguei no hospital, era naquele índice que era gripe suína. O médico falou assim, usar máscara, vai ficar isolado, nem aqui você vai poder ficar. Tá ficando no hotel lá da empresa lá, aí você vai ficar 7 dias aqui, depois você vai pra cá, se você melhorar. Só tomando soro, suspeita de gripe suína. É triste cair dentro do hospital assim, isolar todo mundo. Parece até bandido, né? Parece que a doença contagiosa, todo mundo vai pegar. Realmente era assim, cara. Eu ar, fiquei 7 dias tomando soro, isolado, sem ninguém da família. Depois descobri que eu tinha sinusite de rinite. Ei, pensa numa dor ruim, a febre alta. Tem gripe suína, quer dizer, não está falando de doença, mas é quase o caso da doença, tem algumas coisas a ver, que é dor no corpo, que a gente tosse, aquela tosse seca que dói tudo a gente. Então, a gente só sente quando a gente vê as coisas depois que a gente passou por isso. A gente agora não dá valor a nada, né? Mas cai numa cama, cai passando mal, que é terrível. Não vamos deixar nossa saúde na mão da prefeitura ou na mão do posto de saúde, gente. Porque se você pensar assim, vou jogar um potinho ali, se eu dar dengue, eu vou pronto socorro e pronto. Pronto socorro você vai lá e vai morrer. Porque está muito difícil ser tratado, não tem leito, não está tendo assistência médica necessária. Se isso tomar a cidade, nós estamos perdidos. Então vamos prevenir, vamos fazer antes. Tem uma latinha ali, não custa nada você ir lá pegar, jogar no lixo, amassar. Você não quer pegar, não? Vai lá, pisa em cima do potinho de iogurte, vira a tampinha. Assim você já está prevenindo. Mas a pergunta, e esse repelente que a gente passa em nós aí, previne alguma coisa? Previne, o pneumonia não vai te picar. Se ele estiver contaminado, ele vai te picar. Boa, viu? Não vai te picar. Tem até um videozinho que eu vi um rapaz fazendo um repelente, o cara é a Polícia Rodoviária Federal. Não sei alguém que mandou o que eu vi, de alguém, não sei se foi no Face, YouTube, o rapaz ensinando a fazer esse repelente. Que abaixou, que era divisa, era lá em Foz do Iguaçu, divisa com o Paraguai, estava no sul muito grande lá. Aí todo mundo está usando de lá, e o sul abaixou. Vamos usar repelente? Vamos. Mas vamos Repelente caseiro. não deixar no depósito. O melhor jeito de prevenir isso não é passando repelente, é justamente não deixando o mosquito ter os criadouros dele não reproduzindo. O repelente é mais uma ajuda, né? Eu quebra-galho até chegar ao ponto de eliminar os focos do criador, né? Se nós tiver aqui, nós é até arriscado aqui se tiver água parada na escola, né? Exatamente. Os plotters que estão na lista de vocês aí, eles estão disponíveis para vocês, como diz esse primeiro aí, com 10 minutinhos você prepara a sua casa para evitar que a dengue possa atacar você, seus familiares e seus vizinhos. No mais, a gente quer... Aqui, só uma perguntinha. Por exemplo, tem muito lago aí, você tá podendo, tem muito lago aí que está aí, a água é completamente parada. O que dá para fazer? Claro não, porque sapo, girino, esse tipo de coisa come as larvas, come os ossos, então água não dá. Água, lago, qualquer lá, gente. Onde Tem muito lago que a água é parada. esses répteis, girino, esses bichinhos não dá, porque eles E comem. litoral, praia? É água salgada. Esse E vídeo eu não sei, a corrente Por não. quê? Eles não banham, eles banham água. Não é Eles banham água o quê? parada, exatamente. Água parada e água doce, água salgada. Não para falar. Antigamente, uns anos atrás, na minha época que eu trabalhava, não era tão com essa proporção de hoje em dia. Lafayette praticamente não tinha dengue antigamente. Era muito raro. Só que hoje em dia, com a poluição nossa, isso é culpa nossa, gente. Isso é culpa nossa. A poluição nossa tomou essa proporção toda. E a questão também, completando a ideia da poluição, que se tiver a oportunidade de assistir a reportagem do Fantástico do domingo passado, principalmente falando sobre as questões da adaptação do mosquito, que por causa mesmo da concentração de população nos ambientes urbanos, que eliminaram as plantas, que eliminaram os predadores dos insetos,
E vem aumentando também a incidência do Aedes. E hoje em dia tem especialistas que entendem que tem mais Aedes aegypti do que o turimão comum, que é aquele que já está acostumado. Mas por quê? Por causa do crescimento populacional desordenado. Eliminaram as florestas, eliminaram os animais que eram predadores. Concentrou muita população num ambiente muito pequeno. Então, assim, o mosquito, se o mosquito tem um raio de atuação de 150 metros, atualmente gira em torno disso, então quantas pessoas ele pode ficar nesse raio de atuação dele? É um número muito maior que se visse na roça. Na roça, de uma fazenda a outra era 150 metros, ou mais até se lugar. Então, assim, concentrou todo mundo num lugar só, aumentou a quantidade do lixo, e toda essa questão, aumentou o número de criadores do mosquito. Não sei se foi a mesma reportagem, falando também pelo clima, porque agora com isso o clima ficou mais quente. Ficou mais quente, quanto mais quente, mais perto de temperatura de 30 graus, favorece a reprodução do mosquito. Que antes era de 15 dias, passou para 6 a 8 dias para ele transformar de ovo, para não sei o que. Exatamente. Então, toda a questão de lixo, de aquecimento global, de concentração populacional, então tudo isso favorece a proliferação do mosquito, que é, consequentemente, a incidência das doenças. Por isso que o Marcelo falou que tem mais Aedes aegypti do que fenômeno comum, vocês reparar. Nessa sala aqui, se você for pegar um mosquitinho, você vai ver que ele é um Aedes aegypti. Esse fenômeno aqui, ó, tá aqui, viu, gente? Qualquer lugar que vocês for, gente, vocês vão ver esse mosquito. Hoje em dia. Qualquer lugar. Ele tem as listas Patinhas listradas, listas brancas. Ele é. Eu falo preto, né? Pra mim é preto. Todo mundo, em geral, eles consideram uma cor preta. E diferencia da macho para o fêmea é que o macho ele tem mais umas plumazinhas no final. E a fêmea tem menos. Essa é a diferença. Então, se vocês reparar, gente, está muito perigoso. Vamos ter consciência. Vamos prevenir. A prevenção é o melhor remédio que nós temos hoje contra a dengue. Não existe outras coisas. É prevenção. Se não tiver onde botar os ovos, se não tiver a evolução ali da larva, não vai ter dengue. E outra coisa também, o mosquito está ficando cada vez pior. Hoje ele já transmite 3 doenças. Se a gente continuar assim, imagina que pode transmitir dele para frente. Daqui uns dias não fala que transmitir outra coisa. Né? Tá aqui, para quem quiser ver, as larvas e as pulpas. Tem um número que eles estão ligados, denunciar? Tem o da ouvidoria e da Secretaria de Saúde. Eu não lembro da Secretaria de Saúde, eu peguei. Não sei se aqui tem. Mas eu não sei a meu lote, tá? Mas se alguém quiser, Não sei a meu lote. aqui pode me perguntar que amanhã eu ligo pro coordenador e peço. Aqui É eu pra fui ter falar vídeo, isso né? agora, eu pedi que eu não tenho É denunciado. sério, é sério. Eu tava na casa dela com um mosquito no meu pé. Para quem quiser estar trabalhando as partes do mosquito, vai estar aqui disponível para vocês. O material para usar. Alguém Se quer tiver alguma alguma dúvida dúvida, também? Pode. vocês podem perguntar. Você vai ao mosquito, a você que o mosquito já tem ferrão no seu braço. É a abelha. Não é a abelha não, porque ela é egípcia.